O Atlético tá de olho no fim de semana de campeonato estadual. Vem aí, semifinal do Campeonato Mineiro. E Pedro Abílio traz informações. Um abraço, boa noite, Abílio. Abraço, Cirilo, muito boa noite pra você, pro Edu Panzi e pra todo mundo ligado com a gente aqui na turma do Bate-Bola. E a massa tá de olho em duas frentes: o novo treinador e os ingressos para acompanhar na Arena MRV no domingo às 6 horas essa partida diante do América. A gente deve ter detalhes até esta quinta-feira, quando deve ser iniciada a comercialização dos ingressos para essa primeira partida na semifinal do Campeonato Estadual. O Atlético ainda adota, aquele discurso de muita cautela, mas existe uma preocupação também, com relação a esta sequência de 2 jogos contra o América, um jogo contra o Grêmio no meio do caminho. Tem Campeonato Brasileiro também em meio às partidas do Campeonato Estadual. Mas, diante das situações sondadas até o momento, as negociações para contratar um novo treinador ainda não evoluiu. E às 6h15 marca o sinal eletrônico da Itatiaia. Vamos destacar aqui a reapresentação, ainda com Lucas Gonçalves, técnico interino no comando. O Atlético publicou há pouco algumas imagens dos jogadores chegando à Cidade do Galo, ao CT, e a gente vai mostrar para quem acompanha a gente através dos canais da Itatiaia no YouTube, no Itatiaia Oficial, no Itatiaia Esporte. Jogadores do Atlético treinaram já em campo com o Lucas Gonçalves nesta tarde. Atividade sendo finalizada neste momento. A turma volta amanhã pela manhã para continuar este trabalho visando o jogo contra o América. O detalhe é que o Lucas ele vai ter novamente à disposição boa parte do elenco do Atlético. Tem só o Lianco no departamento médico, e nessas imagens publicadas mais cedo pelo Galo, a gente viu até mesmo um destaque para a chegada do volante Patrick, ele que ainda não entrou em campo nesta temporada, mas recuperado de lesão e depois de ter sido envolvido em algumas especulações, está apto também, a ser relacionado. Quem sabe não possa acontecer com ele o mesmo que rolou com o Júnior Santos, que ainda não entrou em campo, mas já foi para o banco de reservas, pelo menos na primeira partida do Lucas desde a queda do Sampaoli. A chegada do Hulk, para quem está no YouTube acompanhando a Itatiaia, ele falou sobre o carinho que recebeu lá em Escarpas do Lago, onde muitas pessoas o tietaram durante os últimos dias de folga, e diz que apenas retribuiu este carinho que recebeu. E há também, como curiosidade, viu, Cirilo, o Gustavo Scarpa explicando sobre a ida a Machu Picchu em 3 dias de folga. Ele disse o seguinte: das 7 maravilhas do mundo moderno, só faltam 3 para ele conhecer. Por isso ele aproveitou, ainda que com pouco tempo, para ir ao Peru nos últimos dias, passar essa folga de carnaval. Mas a turma já voltou ao trabalho, já com trabalho em campo, e a gente traz em instantes mais detalhes sobre essa atividade que o Atlético realizou com quase todo mundo já apto para jogar no Campeonato Mineiro no fim de semana contra o América, Cirilo. Uma viagem absolutamente cultural, É importante que você explicou isso, porque Ali Oliveira, nosso comentarista com uma certa dose de ironia, chegou a destacar mais cedo, em outro programa, de que talvez fosse algum tipo de promessa para subir até Machu Picchu de joelhos por conta de alguma notícia da última semana. A gente sempre pode esperar respostas mais intelectuais do Scarpa e menos intelectuais do Ali. Absolutamente. Ó, Abílio, preparação para o fim de semana começando então, e vamos lá. O Lucas Gonçalves comandando o time, ele fez alterações importantes no último jogo. Vai ter elenco à disposição completo para esse duelo, para esse clássico contra o América, para começar a luta por uma vaga decisão, Abílio? Como não há suspensos, Cirilo? Vai ter sim, elenco completo à disposição para ele novamente escolher. Ele que explicou, que optou por realizar uma saída de jogo diferente, construindo a partir da defesa com 4 jogadores na linha defensiva, colocando mais aproximação entre os jogadores e dando uma certa liberdade para o Gustavo Scarpa centralizado, por hora até caindo pelo lado esquerdo, diferente do que vinha acontecendo, com o Vitor Hugo pelo lado direito. O Scarpa teve um pouco mais de aproximação com o Renan Lodge nessa partida, que também teve o Dudu, no time titular diante do Itabirito, depois o Coelho, e resultou na goleada do Atlético na última rodada do Campeonato Estadual. Ele explicou também que ainda quer ver, mais minutos, especialmente dos jogadores que chegaram a menos tempo, já colocou para jogar Cassierra e Minda, e claro, vai construir a partir desse leque maior de opções um Atlético com diferentes alternativas para encarar o América. Podemos esperar, algumas situações realmente diferentes para este fim de semana. Eu chamava atenção mais cedo, viu, Cirilo, no Rádio Esportes, inclusive, que
o Atlético não tem jogos em sequência com o Lucas Gonçalves desde 2021. Ele faz uma sequência de 4 partidas no campeonato estadual, quando da saída do Sampaoli para a chegada do Cuca. E desde então fez em 2022, 23, 24 e no ano passado partidas únicas como comandante interino. Mas como o Atlético está sem tanta pressa para definir o seu novo treinador neste momento, existe essa possibilidade para que o Lucas volte a comandar o time no fim de semana e até o segundo momento, tenho dito, esse é o planejamento do Galo para iniciar a semifinal do Mineiro. Importante, Edu, ver a reação do elenco também nesse novo momento, né? Porque o duelo contra o Itabirito, acredito que o Lucas teve pouquíssimo tempo para trabalhar aquele time, né? Fez mudanças pontuais ali, Sampaoli saiu num dia, no outro dia já tinha atividade pro jogo, acho que no mesmo dia, né? Acho que o Sampaoli o anúncio foi na sexta, né? Se eu não me engano, né? Da demissão, na sexta à tarde, né? Quinta-feira à tarde. Na quinta à tarde, então teve a sexta para trabalhar o Lucas Gonçalves e o jogo no sábado, então não teve muito tempo para fazer muita coisa. Agora tem um certo tempo, né? Para fazer alguns ajustes necessários também. Quais ajustes você enxerga, Edu, que o Atlético tem que fazer com o Lucas Gonçalves para esse duelo do fim de semana contra o América, para fazer um cadinho diferente do que vinha fazendo no estadual? O Cirilo, assim, ele teve pouco tempo, né, da saída do Sampaoli para o jogo contra o Itabirito, mas mesmo assim surpreendeu. Foi um Atlético bem mexido, jogando num desenho tático diferente, com algumas diferenças também em termos de peças. Retorno do Natanael ao lado direito, Vitor Hugo na zaga, tendo o Scarpa pelo lado esquerdo. A permanência do Dudu também pelo lado esquerdo, uma dupla de volantes. O Atlético jogou com Maicon e Franco como dupla de volantes, e eu acho e acredito na manutenção, pelo menos desse desenho ali à frente da zaga. É o que você faria? É o que eu faria, porque você está quase em todas as jornadas e a gente tem chamado a atenção para a cabeça da área do Atlético, né? A segunda bola, sim, quase sempre do adversário, e nesse jogo contra o Itabirito, aí vem sempre aquele comentário quem está do outro lado. Mas era o Itabirito, tá, mas era o Tombense. Antes foi o Atlético. Foi o Norte, enfim, estava sofrendo contra todo mundo, contra o Remo, e contra o Itabirito sofreu menos por conta da presença, acredito eu, dessa dupla de volantes, dando essa sustentação defensiva, a primeira linha defensiva com os 2 laterais, com os zagueiros. Os laterais subiram, mas subiram principalmente o Lodi um pouco menos, o Natanael subiu mais. Por que o Lodi subiu menos? Porque ele jogou com o Dudu como ponta. Do outro lado ele não tinha o ponta direita, ele tinha um meia direita, o Vitor Hugo, tendo na esquerda 3 jogadores ali para trabalhar com a bola, Scarpa, Dudu e Renan Lodi. Então foi um lado esquerdo com mais gente, o que não fez com que o direito não fosse forte, tanto que o primeiro gol do Atlético surge de uma jogada pela direita com o Natanael, numa falha do Brian, né? Que foi até detido no Carnaval de Belo Horizonte esses dias, no dia seguinte, né? Que momento. Ao jogo, ele caiu, ele trupicou, caiu, e o Natanael aproveitou. No dia seguinte a casa dele caiu, né? Sim. Como diria Renato Rios Neto. Mas aí, Cirilo, para esse jogo o Lucas tem um pouquinho mais de tempo para trabalhar, e eu tenho dúvidas. Já falei ontem a respeito da dúvida do Alonso voltar ou não para o sistema defensivo. Acho que há uma dúvida na cabeça do Lucas Gonçalves também, porque a escolha pelo Vitor Hugo ele explicou, por conta da característica do jogo em Nova Lima. Então eu deixo em aberto essa dupla de zaga ao lado do Juan, que jogou bem contra o Itabirito, vem tendo um bom início de temporada. Outra dúvida que eu tenho, manutenção do Natanael ou o Preciado joga? Acredito que manutenção do Natanael. O Preciado precisa de mais tempo, está muito mal fisicamente. E Dudu foi muito mal contra o Itabirito. O Coelho entrou melhor do que o Dudu. Até acho que o início de temporada do Coelho é melhor, apesar dos gols perdidos. Então eu levo essas 3 dúvidas para a partida contra o América. Não acredito em tanta mudança estrutural, porque contra o Itabirito deu certo. Acho que o Lucas Gonçalves não vai mexer tanto em termos de desenho tático. Acho que a sua leitura é perfeita quanto à história da zaga, né? Que tem gerado discussão. Mas eu continuaria com o Vitor Hugo, tá? Na verdade, assim, fosse eu da comissão técnica do Atlético já há certo tempo, teria tentado preparar o Vitão nesse estadual, preparar um fato novo, dar tempo pro Romano também, tentar uma diferença nessa zaga que individualmente não tem feito um bom trabalho, né? Mas não acho que na história do merecimento, invocando o treinador do outro lado, né? Na história do merecimento, não acho que o Alonso mereça seguir titular do Atlético. Tá jogando muito mal a temporada inteira, viu, Edu? O Alonso tem defendido mal e ele é zagueiro, né? Exato. Zagueiro que defende mal, infelizmente. Mas é que o Vitor Hugo tem jogado pouco também. Aí a minha preocupação é de cair naquela, né? O melhor é sempre o que tá na reserva. É isso. Porque quem tá jogando não vai bem. Fato é pra mim que o melhor zagueiro do Atlético nesse início de temporada é o Juan.
Destaquei algumas bolas longas, né, do Juan, tem feito isso nesse início de 2026 e tem feito bem. É uma válvula de escape, além do Everson, quando ele tiver com a bola, uma inversão de um lado para outro, mas talvez seja esse zagueiro mais consistente, por isso tem tido uma sequência em relação a Alonso e Vitor Hugo. Sendo muito sincero, Cirilo, assim, acho justa a manutenção do Vitor Hugo pelo desempenho contra o Itabirito, mas não vejo tanta diferença. Acho que a preocupação é pelo que o Alonso não vem entregando mesmo, né? E se o Lucas Gonçalves optar pela manutenção do Vitor Hugo, não vejo nenhum tipo de problema e absolutamente não é para crítica. Bom, Edu, vamos fazer uma pausa rápida na turma do bate-bola. Primeiro, deixa eu atualizar a Liga dos Campeões. Tivemos gols importantes. Enquanto a gente falava aqui do Atlético, o Bodo Glimt, o time norueguês, o Bodão da Massa, tá fazendo 3-1 contra a Internacional, hein? 3-1 pro Bodo na Noruega. Playoff, jogo de ida, valendo vaga às oitavas de final da Champions. Bodo 3, Inter 1, 21 do segundo tempo. 20 do segundo tempo para Bruges e Atlético de Madrid. Atlético abriu 2-0 e o Bruges empatou. 2 gols no segundo tempo, 2-0 para o Bruges, equipe belga. E segue 0-0 Olympiacos e Bayer Leverkusen. Duelo disputado na Grécia. Temos 13 do segundo tempo. Olympiacos que tem nada mais, nada menos que a liderança de Rodinei. Lembra dele? Rodinei, Flamengo. Seleção. Rodinei, Rodilindo, segundo ele mesmo. Eu não esqueci disso não, viu, gente? Teve isso.